Nesta segunda-feira tivemos aí o 1º de abril, mais conhecido como Dia do Mundial do Palmeiras ou simplesmente Dia da Mentira. Pensando nisso, eu decidi reunir as maiores mentiras que cercam o meio do futebol. Mentiras essas que são disseminadas e as pessoas acreditam de pé junto que são verdades. De início eu já peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdo. E bora lá desmascarar esses mentirosos. Cristiano Ronaldo como meio-campista é uma das mentiras mais cabeludas que todo mundo acredita. Cabeludo porque eu não tenho a menor ideia de onde esse povo tirou isso. Cristiano Ronaldo nunca foi um meio-campista, um meio-atacante ou um MLD, como muitas pessoas gostam de citar. Muito pelo contrário, Cristiano Ronaldo sempre foi atacante. A diferença é que quando ele surgiu, ele era basicamente um extrema ponta. Um cara driblador, veloz, que tinha faro de gol, cortava muito pra dentro pra poder finalizar para o gol. Ele já jogou sim na ponta direita em alguns momentos e alguns jogos ele já até jogou de centroavante, isso no tempo de Manchester United, mas a sua preferência é pelo lado esquerdo e até hoje é assim. Quando ele saiu da base do esporte para o profissional e para o time árabe que está atuando agora, ele sempre foi um ponto esquerdo e isso nunca mudou. Mas assim, com o decorrer dos anos, principalmente com a sua chegada ao Real Madrid, Cristiano Ronaldo mudou bruscamente seu estilo de jogo, deixando de ser esse ponto extremamente rápido, habilidoso, para ser um ponta, um atacante goleador máximo. E esse é seu estilo de jogo que carrega até hoje e dá muito certo. O Black fez hat-trick essa semana. Eu não tenho a mínima ideia do porquê que inventaram essa história, eu só pressuponho que seja uma fanbase que criou essa mentira para meio que dizer que apesar do Cristiano Ronaldo ter começado como meio campista e ter feito temporadas espetaculares marcando muito gols, como foi no tempo de Manchester United, para compará-lo ao Messi, que é outro que também nunca foi meio campista e nunca será. A rapaziada inclusive fala bastante isso. Mas recentemente eu vi inclusive uma grande página de futebol repassando essa mentira, comentando que na temporada 2007-2008, no qual Cristiano Ronaldo foi campeão da Champions, campeão da Bola de Ouro, artilheiro de tudo, marcando quase 50 gols na temporada, sendo um meio-campista, enfatizando que ele teve esses grandes números e essas grandes conquistas jogando ali no meio campo, sem base nenhuma. Se tu for pegar esses sites de estatísticas de desempenho de jogadores como Transfer Market, por exemplo, você vai ver que o Cristiano Ronaldo até de centroavante jogou essa temporada e nas outras pelo Manchester United. Então assim, gente, por favor, para com isso que é feio ficar mentindo desse jeito. Romário fugido no intervalo do jogo para curtir o carnaval aqui no Brasil. Vamos lembrar que na época o Cruyff era o treinador do Barça e tinha muitas histórias com o Romário, já que eles tinham uma admiração mútua entre técnico e jogador. Romário era um dos melhores jogadores do mundo e o Barcelona o contratou sendo o jogador mais caro do mundo. Inclusive tem uma história grande aí do Romário se atrasando sempre e recebendo várias multas. Ele sempre foi esse cara que aparentava não ligar muito pro seu estilo de vida profissional e cagava e andava pra isso, mas ao mesmo tempo sempre dava retorno dentro de campo. É aquele famoso caso, né? O cara fala e faz. Não à toa, o próprio Johan Cruyff já chegou a passar pano pra ele em alguns momentos. Essa história conta que o camisa 11, querendo um tempo a mais de folga pra poder curtir o carnaval no Brasil, fez um trato com um técnico holandês que pediu que, se ele fizesse 2 gols na partida, ele poderia ter esse tempo a mais de folga. O Romário teria aceitado e então no primeiro tempo de jogo ele fez 3 gols. E já no intervalo ele pegou suas malas e zarpou para o Brasil para curtir o carnaval. É uma história maravilhosa, digna de Oscar, mas pena que é falsa. Em 94, o carnaval caiu no dia 15 de fevereiro e o jogo mais próximo do Barcelona dessa data foi no dia 12, no qual o time catalão perdeu por 6-2, com o Romário fazendo 2 gols na partida, mas jogando aí os 90 minutos. A próxima partida foi já no dia 18, fora da época do carnaval, onde o Romário fez os 3 gols na goleada por 8-2 no time do Osasuna, mas atuou novamente os 90 minutos. Ou seja, só por esses dados que eu trouxe aqui, dá pra ver que a história é mentirosa. Mas além disso, em toda a sua passagem por Barcelona, Romário só foi substituído uma vez, em um jogo que ele nem sequer marcou gol. Ou seja, apesar de tão emblemática essa história que é contada tanto pelo jogador, quanto pelo seu técnico Johan Cruyff, não passa de uma mentira. É uma baita de uma história, principalmente quando fala-se de um personagem tão icônico pro futebol brasileiro como é o Romário, que é eternizado e passado de geração para geração. Eu lembro muito bem do meu pai, quando eu era mais novo, me contando essa história de que o Romário teria feito 3 gols no intervalo e saído pro carnaval aqui no Brasil. E eu realmente acreditava muito e achava muito foda o cara ter largado tudo para curtir o carnaval da forma como foi. E por muito tempo eu acreditei nisso. Mas apesar de tudo, apesar de eu saber que essa história não é verdadeira, eu prefiro viver na mentira do que acreditar na verdade. É isso.
O estádio se chama San Siro quando o Milan vai jogar e Giuseppe Meazza quando a Inter joga. Acredito que esse mito seja mais comum entre gerações mais novas, jogadores do finado FIFA e PES, porque eu lembro claramente dos comentaristas falando isso. Bom, então é verdade que quando o Milan joga, o estádio muda de nome e quando a Inter vai jogar, já vai para outro nome? Bom, se tá nesse vídeo é claro que não é verdade. Primeiramente, quem é esse tal de Giuseppe Meazza? Bom, ele foi uma lenda do futebol italiano que jogou entre a década de 20 até o final da década de 40 e se eternizou na história do futebol italiano e atuando aí nos três gigantes da Itália: Juventus, Milan e Inter de Milão, mas se eternizou mesmo como ídolo da nação e do clube pela Inter de Milão. Por esses motivos, o estádio é batizado oficialmente com o seu nome, mas nem sempre foi assim. Em 1925, quando o estádio foi construído, ele foi primeiramente batizado de San Siro, que é o nome da região onde ele está localizado. Foi apenas em 1979, quando Meazza morreu, que decidiram homenagear o ídolo italiano. Mas como os dois times dividem o estádio desde a década de 40, criou-se aí essa história, principalmente fora da Itália, de que quando o Milan joga se chama San Siro e quando a Inter vai jogar se chama Giuseppe Meazza. Só que isso não passa de uma lenda de videogame, basicamente. Inclusive na própria Itália, o estádio é comumente conhecido como San Siro, mas o seu nome oficial é Giuseppe Meazza. Então basicamente você pode chamar pelos dois nomes, mas mudar ele não muda não. Brasil entregou a Copa da Final de 1998 para a França. A mentira que começou com a famosa frase: "Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enjoados". A frase foi dita após a final da Copa de 98, no qual o Brasil perdeu de 3-0 para a França, que era anfitriã desta edição. E após esse jogo surgiu um boato de que a seleção teria entregado o jogo para os franceses devido a um esquema de corrupção entre FIFA e Nike. Isso tudo devido a uma carta escrita por um suposto jornalista chamado Gunter Schwarzenegger, que afirmava essa entregada do Brasil e que a convulsão do Ronaldo Fenômeno horas antes da partida foi tudo fachada, que fazia tudo parte do esquema. Segundo esse jornalista aí, os jogadores da seleção receberiam o valor total dos prêmios caso eles tivessem ganho a competição, e que a Nike, que patrocinava o Brasil na época, daria um bônus alto para os seus jogadores, mais alguns outros benefícios destacados na carta. Todavia, além dessa carta ser mentirosa, até o nome do cara era, porque esse Gunter Schwarzenegger nem jornalista era e nem sequer gostava de futebol. Ele repassou o e-mail que chegou para ele e num pequeno lapso de burrice, o seu nome saiu como se ele fosse o autor da carta. Apesar do texto ter causado até investigação aqui no Brasil, não há prova concreta ou qualquer base para dizer que o Brasil entregou a final da Copa para a França. Mas muitos gostam de acreditar nisso porque é melhor falar isso do que aceitar que nós perdemos com aquele timaço de 98, perdemos a Copa para a França. Pelé jogava contra pedreiros. Dizer que o maior jogador da história do futebol jogava contra pedreiros para diminuir as suas façanhas, pra mim não é só opinião. Além de ser mentira, é burrice e mau caratismo. Primeiro eu tenho que dizer aqui que o Pelé jogou em épocas de grandes defensores da história do futebol: Franz Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, José Nassarzi, Domingos da Guia, pai do famoso Ademir da Guia, e o goleiro Yashi, que é lembrado como um dos maiores nomes da história da posição. Ademais, antigamente não existia tanto regulamento como vemos hoje no futebol, e isso, diferente do que você pode pensar, não deixava o jogo mais fácil, muito pelo contrário, deixava muito mais desafiador e perigoso, principalmente quando fala-se de um atacante. Em comparação aos tempos atuais, não existia tantas regalias quando vamos falar de preparo de tempo de descanso, preparamento físico, chuteiras, bolas melhores, regulamentações e por aí vai. Estamos falando de um futebol que já vai fazer quase 70 anos, e o esporte muda e evolui, obviamente. Mas isso não significa que na época do Pelé era mais fácil ou que ele jogava contra pedreiros, como alguns comentaristas de Instagram falam para tentar desmerecer os feitos do nome mais emblemático da história do futebol. Agora, para finalizar, com certeza a mentira mais cabeluda e absurda dessa lista: Cristiano Ronaldo é melhor que Messi. Isso para mim não é opinião, isso para mim é mentira, mentira clara, mentira pura. Não tem básica, lógica, fundamento ou qualquer outra coisa para tentar levar isso como verdade. Se você discorda de mim, deixa aí nos comentários. Eu provavelmente vou discordar da sua discordância, porque para mim, uma pessoa achar verdadeiramente que CR7 é melhor do que Messi, essa pessoa deve ter no mínimo um desvio de caráter. Mas é isso, rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilha e faça o que mais você quiser com o meu conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e valeu, tchau!